Hoje eu queria meditar com vocês, continuar na nossa série de estudos sobre lealdade. Nós estudamos no mês passado sobre aprendendo a lealdade com Cristo, e este mês nós estamos estudando, e hoje vai ser o segundo domingo, nós estamos estudando sendo leais com Cristo. Sendo leais com Cristo. Porque Ele foi leal conosco, Ele é leal conosco. Você vê, nós estamos em 2017, em outubro de 2017, já faz, portanto, hipoteticamente falando, 2017 anos que Jesus nasceu, não é bem isso, né? Mas vamos considerar assim, para não ficar fazendo conta aqui. E até hoje, quando Ele se faz presente, a gente percebe o amor dEle, o carinho dEle, a graça dEle, o cuidado dEle, como nós sentimos hoje aqui. A gente fala desse amor e é uma coisa assim, que a gente se embriaga nisso, não é? Quanto amor Ele tem por mim. Quando a gente lembra desse amor que fez Jesus atravessar toda aquela Jerusalém com aquela cruz nas costas, sabendo o que ia acontecer com Ele, e que o mínimo que ia acontecer com Ele era ser espancado, crucificado, ter uma coroa de espinho na cabeça, isso era o mínimo, e que Ele iria morrer tão somente por causa do nosso pecado, porque Ele não tinha pecado, Ele não podia morrer. Quando a gente pensa nisso, só de pensar isso hoje, quando a gente começa a meditar nisso, o nosso coração se desmancha. Por quê? Vem de Deus. Porque isto vem de Deus. Porque a mensagem, a velha história de Cristo e seu amor se renova a cada dia. Vem de Deus. Sempre lembra do que Jesus fez por você. E seu coração vai se derreter como água na presença dEle. Sempre que você vê que teu coração está duro, faz uma viagem mental para aquele momento em que Ele não precisava pagar preço algum, mas Ele foi até o fim por amor a nós. Então, o que cumpre a nós agora? Sermos leais a Ele. Amém? Vamos ser leais ao Senhor. Leal é ser mais do que fiel. Fiel é cumprir com o tratado, cumprir com a lei, cumprir com a exigência. Ser leal é cumprir a exigência com amor, com respeito, com graça, com admiração por Ele. Vamos ser leais em todo momento. E para tanto, como domingo passado nós estudamos, a partir de Lucas 14, verso 25 ao 35, nós estudamos que para alguém ser discípulo de Jesus, exige-se uma lealdade desmedida. Num determinado momento, num daqueles versículos, se não me engano no 28, ele diz assim: lembre qual de vocês que quando vai construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular o preço, para ver se você tem condição de fazer isso, porque senão você vai tentar, não vai conseguir, as pessoas vão rir, porque vão ver uma obra inacabada. Imagina que você é um rei, Jesus disse. Se você fosse um rei que tem 10 mil guerreiros, e você soubesse que está vindo um contra você com 20 mil, você primeiro iria fazer um cálculo, ver se você tem condições de com 10 mil, vencer aquele que tem 20 mil. Se você chegar à conclusão de que não tem condições, o que você faz? Você faz um tratado de paz, você pede condições de paz. Assim, se você não me amar acima de todos os teus familiares, se você não tomar a tua cruz e me seguir, se você não renunciar a tudo quanto você tem, você não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque eu estou construindo uma torre que eu não conseguirei terminá-la com gente que faz as coisas pela metade, com gente que me ama, mas divide o amor
O amor dela que é para mim, divide com o outro. Com gente que toma a cruz, mas fica reclamando. Ou não toma a cruz, não faz o sacrifício, não morre para o mundo. Gente que está sempre apegada a dinheiro. Eu não conseguirei ter uma vitória contra um exército maior que o meu, com guerreiros que não são valentes, não são guerreiros que estão dispostos a pagar qualquer preço. Não quer sujar as mãos, não quer rastejar, não quer lutar. E na hora que aparece um demônio, sai correndo. Então, para ser discípulo de Jesus, nós precisamos, para entrar nesta corporação, neste exército, chamado corpo de Cristo, nós precisamos renunciar tudo. Quem não renunciou tudo, ainda não entrou. Você precisa ver o que você fez. Se você não renunciou tudo, você ainda não está dentro, você está lá de fora ainda. Então, se você está dentro, a pergunta é esta a exigência? Renunciar tudo? Eu renuncio tudo, coloco Jesus em primeiro lugar na minha vida e pronto, acabou. Para aí? Não, não para aí. A lealdade com Cristo tem continuidade. E aí que entra esse texto de Efésios, que vai falar da caminhada. Vai falar da nossa caminhada com Cristo. Verso 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes. Efésios 4. Eu não tinha falado o texto para vocês? Não? Eu pensei que vocês estavam tão comigo assim que vocês já tinham descoberto. Não transmiti? Efésios 4, a partir do verso 1. Como prisioneiros no Senhor, preste atenção nos termos, como prisioneiros no Senhor, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, ou humildes e mansos, humildes e educados. E sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Aqui fica claro que a manifestação de lealdade do discípulo para com Deus é viver uma vida digna da vocação que ele recebeu. O que é vocação? Vocação vem de chamar, vocar, vogal, voz. Então, nós fomos chamados para alguma coisa. Para que fomos chamados? Deus chamou a igreja para alguma coisa. Para o que foi? Para que Deus nos chamou? Essa é a questão. Se nós não sabemos para o que Deus nos chamou, nós nunca faremos o que Deus mandou, porque nós não sabemos. Você foi chamado? Você foi chamada? Para quê? Nós fomos chamados para dar continuidade à obra de Cristo. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Sede meus imitadores, sede imitadores de Deus. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Jesus diz, assim como eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Jesus nos chama para sermos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo faz o que Cristo manda fazer. Quem é que comanda essa corporação? Quem é que comanda esse corpo? Cristo, que é o cabeça. Então Deus nos chamou para quê? Para dar continuidade na implantação do reino, até que ele se concretize, até que Jesus volte. Então nós vamos dar concretude ao reino de Deus. O que é reino de Deus? É o governo de Deus. É a manifestação da autoridade, são as regras de Deus. É o jeito de Deus governar. Então nós temos que viver de maneira digna desse chamamento. Nós não podemos, hoje de manhã o Emerson está dirigindo louvor aqui, ele contou uma experiência dele, e ele cantou uma música que eu pensei que fosse cantar até agora à noite. Pela manhã cantou a música Eu Sou Diferente, alguma coisa assim, é esse o título? Eu Sou Diferente, né? Que fala exatamente disto. A letra da música é fantástica. Eu puxei ela hoje aqui, vamos ver se eu consigo achar rapidinho aqui. Se você achar aí, pode colocar aqui para mim, tá? Oi? É diferente da multidão, do Léo Fonseca. Olha só, esse camarada, ele estava em intimidade com Deus quando ele escreveu essa letra. Eu fico feliz em falar isso no meio de uma hinologia, vamos falar assim, né? Um monte de músicas que se dizem hinos que, na verdade, deveriam ser jogadas fora muitas delas. Olha só o que ele escreve. Quero andar contigo, ó Deus, e ser perfeito em tua presença. Quero viver tua plenitude, andar por fé e não por vista. Andar com Deus não é religião. É simplesmente uma decisão. Para que viver de aparência? Sou diferente da multidão. Eu quero andar contigo e permanecer nos teus caminhos, pois sei que a tua glória brilhará em mim. Olha só que tremendo isso. Não é eu vou brilhar, é a tua glória que vai brilhar em mim. Ainda que eu ande, então você vê que ele entende que a glória do Senhor brilha nas trevas, que a glória do Senhor se manifesta na luta, e ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, pois o Senhor comigo está. Diferente eu sou. Por quê? Porque eu fui comprado, resgatado, e a tua graça me alcançou. Nota 100 para ele. Letra A para ele. Primeiro que ele escreveu uma letra biblicamente correta, teologicamente correta, mas uma letra não tem vida. E o Emerson estava contando uma experiência que ele teve, que ele estava no trânsito, eu não sei o que aconteceu, se ele deu uma fechada numa pessoa, se a pessoa achou que ele deu uma fechada. Eu sei que o cara do outro carro começou a xingar, ofender ele, e ele teve vontade de reagir àquilo. Mas o Senhor falou com ele, não faça isso. Então ele abriu o vidro, olhou para aquele homem enraivecido, embrutecido, e disse para ele, por favor, você pode me perdoar? Me perdoa, por favor. Ele disse assim, eu pedi desse jeito, encarecidamente, por favor, me perdoa, você pode me perdoar? Ele falou, então aquela cara vermelha de raiva começou a clarear, aquela boca torta para baixo começou a ficar torta para cima, e o homem olhou para mim e disse, beleza, deixa para lá. Ele desmontou o cara com humildade. Então, isso aí de manhã falou muito, porque ele testemunhou e nós cantamos essa canção, e vinha bem de encontro, como essa do tanto amor vem de encontro a isto, né? Eu te louvo pelo amor que o Senhor manifestou por mim, e agora eu vou
proclamar esse amor. Eu vou falar para todo mundo desse amor. E a maneira digna da vocação, quer dizer, nós fomos vocacionados para sermos o corpo de Cristo, para estabelecermos o reino, para fazermos missão, para manifestarmos a glória de Deus nessa terra, para sermos embaixadores do Rei Jesus em terra estranha. Nós somos estrangeiros aqui, nós não somos desse lugar. Aqui nós seremos como ovelha para o matadouro, seremos perseguidos, seremos mortos, seremos humilhados. Nada menos do que o nosso Senhor. Ele disse, se eu sou Senhor, isso aconteceu comigo, vocês sabem que o servo não é melhor que o seu Senhor. Então a gente nunca deve pensar que está acontecendo muita coisa com a gente, que na verdade ninguém aqui ainda teve que provar o sangue para servir a Deus. Ninguém teve que morrer para servir a Deus, para dizer, eu sou um servo de Deus. Então, Paulo escrevendo aos Efésios, e preocupado com a vida cristã daqueles irmãos, ele convoca aqueles irmãos a viverem uma vida digna. E ele diz, ele começa dizendo isso, eu sou prisioneiro do Senhor. Quem está falando aqui não é alguém que está falando de um palanque, ele está dizendo, eu sou um prisioneiro. E ele diz, eu rogo, quer dizer, eu peço encarecidamente a vocês, igreja, que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. E então ele dá 3 características de uma vida leal a Cristo, uma vida vivida com dignidade do vocacionado. 3 características, olha só. Verso 2, humildade. No verso 2 ainda, paciência. No verso 3, conservador da unidade do Espírito. E ele, ao falar dessas características, ele completa a característica, que é uma característica com detalhes. Ele diz, humilde, completamente humilde e dóceis. Se nós queremos ser leais a Cristo, como igreja, cada um de nós, não basta só renunciar o que temos, não basta tomar uma decisão de seguir Jesus, nós precisamos manifestar essas características. Completamente humilde. O completamente humilde é aquele que não tem nada, aquele que não tem nem razão. Dócil. Numa outra tradução traz educado, numa outra tradução traz manso. Quer dizer, gente que não reage. Aí, irmãos, eu estou pregando para vocês aqui, eu confesso que Deus precisa fazer um trabalho tremendo na minha vida para isso aqui acontecer comigo. Porque às vezes eu sou intempestivo, eu sou muito reativo. Agora, por exemplo, que nós estamos com essa luta aí tremenda no Brasil, com essa questão da identidade de gênero, que pega muito nas crianças. Gente querendo enfiar em cabeça de criança. Que o menino está na pré-escola às vezes, começando a aprender a ler e escrever, ele começa a aprender que ele não é menino, nem menina. Agora estão dando o termo de menine. Já ouviram falar esse termo? Menine. Eles são inventores de males, diz a palavra. Eles estão chamando de menine. Menine não é nem menino nem menina. É uma coisa andrógina. Então assim, nesse tempo, eu vou dizer para vocês, eu ando irritado com isso. Deus coloca cada um no seu lugar. Eu louvo a Deus por não ser o presidente do Brasil. Eu não ser. Porque eu não sei como que eu ia lidar com isso não. Louvo a Deus por ser pastor e ter um cabresto na minha boca que sempre me puxa, né, um anzol me puxando sempre para a palavra. Você tem que voltar lá. Você está discutindo muito. Para de discutir, para de querer
mostrar que você tem razão, para. O tempo todo o Espírito Santo você está me segurando. Porque a minha vontade é falar um monte para esses sujeitos que defendem essa ideia. E olha, irmãos, esperem e vocês verão, não vai demorar muito não. Vocês vão ver, tramitando, nós estamos vendo tramitando no Congresso, projetos de leis que tentam aprovar a identidade de gênero, a ideologia de gênero. Mas em pouco tempo nós vamos ver a Sociedade de Psicologia e Psiquiatria Americana dizer que pedofilia é gênero, e a Sociedade Brasileira de Psicologia e Psiquiatria também repetir a mesma coisa. E vocês vão começar a ver, porque já ouvi falar isso, inclusive em CPI, eu assisto essas coisas, não sei se você assiste, eu assisto TV Senado, eu assisto TV Câmara, eu não sei se você assiste essas coisas, eu assisto. E eu já ouvi gente falando lá dentro que tem que regular a idade, que 13 anos não tem problema, um adulto, um cara de 60 anos ter relação com uma criança de 13 anos. Isso é crime. Então assim, esse momento tem me deixado muito irritado. Eu confesso a vocês, orem por mim, para que eu não exacerbe, para que eu não vá além do que devo ir. Porque eu fico irritado. E aí eu entendo a dureza com que Deus vai tratar essas pessoas. Porque Deus fala assim, que aquele que tocar num pequenino, melhor lhe seria colocar uma pedra de moinho no pescoço. Já viu aquelas pedras de moinho? Lembra do filme Conan, o Bárbaro, ele rolando aquela pedra, esmagando? É melhor pegar uma pedra daquela, colocar no pescoço e pular no mar profundo do que tocar num pequenino. Vai pagar caro diante de Deus. Então Deus é amor, 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 mas amor, o amor de Deus não é um amor inconsequente. Não é um sentimento que não tem barreiras, que não tem limites, que é permissivo. E eu assim, abro esse parêntese porque eu estou dizendo sobre ser humilde. Eu vejo nessas horas que eu não sou humilde. Eu preciso ser humilde, porque é capaz de eu arrumar uma encrenca e o nome de Jesus fica complicado nessa hora, porque eu vou lá, arrumo uma encrenca e o nome dele é que... A primeira coisa que eles falam é pastor, é crente. Eles não vão argumentar comigo sobre aquilo que eu falei, eles vão atacar quem eu sou e quem Deus é. É interessante isso. Então eu peço que vocês orem por mim, oremos uns pelos outros, mas eu quero pedir uma coisa para vocês, aproveitando esse gancho. Conversem com seus filhos. E vou pedir aos jovens, principalmente aos jovens que não têm muitas barreiras, que vocês tomem cuidado com as roupas que vocês vão ver nas lojas. Pai e mãe, tomem cuidado com o brinquedo que vocês vão ver nas prateleiras de vendas de brinquedos. Prestem atenção no seguinte que eu vou falar para vocês. Hoje em dia, eles estão confeccionando, a moda está confeccionando uma roupa sem gênero. Isto é, eu não sei se vocês já viram umas camisonas, umas camisetonas grandes que os meninos estão usando, que vem até aqui. Aquelas camisetas, elas já são andrógenas. Elas são sem sexo. E agora vai piorar, porque as meninas vão poder vestir roupas que vão parecer masculinas. E meninos vestindo roupa que parece feminina, para que ninguém seja identificado pelo seu sexo, pelo seu gênero. Irmãos, a Rede Globo fez uma reportagem, ontem eu vi essa reportagem na Globo News, esqueci o programa deles lá, várias fábricas de roupa, fazendo roupas sem gênero. E quem está nessa esteira? Jovens e adolescentes. E daqui a pouco vai ficar difícil encontrar roupa para você vestir que não pareça roupa de mulher, sapato que não pareça sapato de mulher, para o homem. E moça, sapato que não pareça sapato de homem. Você pode ver que as moças já estão usando uns negócios que parecem uns coturnos. Já reparou nisso ou não?
A gente não vai prestando atenção nas mudanças que vão acontecendo. Faça um exercício. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Fabricante de brinquedo de crianças. Ele falou lá para o cara na reportagem. Então faça um exercício, pai e mãe, do que eu vou dizer para você agora. Vai numa loja de brinquedos, agora vai ter o dia da criança, vocês vão comprar coisas para as crianças. Cuidado para não fazer dívida por causa de dia comercial, né? Esse dia da criança é para vender, é para mexer com o capital do país, mexer com os recursos do país. Preste atenção nas caixas dos brinquedos. Preste atenção que você vai ver menina e menino sem rosa e sem azul. Menino não está vestido de azul, não tem detalhe azul, e menina não tem detalhe rosa. Eles estão quebrando essa questão das cores. E mais, você vai ver em caixa de brinquedo menino brincando de casinha. Alguém já prestou atenção nisso? Você vai ver fogãozinho e menino brincando no fogãozinho. Menina brincando de carrinho, menina e menino, aparece os dois na caixinha. Menina e menino brincando de carrinho. Você já reparou que ultimamente tem aparecido bastante na televisão meninos fazendo crochê? Já reparou ou não nisso? Tem algum problema de homem fazer crochê? Não. Mas por que será que há uma ênfase tão grande nisso? As escolas estão fazendo isso, botando meninos, não é meninas, meninos para fazerem crochê. Coisa que há um tempo atrás era uma atividade feminina. Agora os meninos vão fazer crochê. Será que essa é a única intenção, ensinar crochê para os meninos? Eu não vejo problema nenhum. Mas o que tem por trás disso? Então é só abrindo esse parêntese para você começar a desconfiar da mão com aquilo que você está recebendo na sua casa, vendo os seus filhos trazerem da escola. Preste atenção no material escolar dos seus filhos. Preste atenção no material de história sobre religião afro-brasileira, ensinando a fazer magia, ensinando a fazer despacho. Preste atenção no livro de ciências dos teus filhos. Um livro chamado Porta Aberta. Presta atenção se o teu filho tem esse livro, se tua filha tem. Crianças de 9 anos já estão estudando com esse livro no sistema estadual de ensino. Então você tem que conversar com o seu filho, dizer para ele, você é menino, você é menina. Menina brinca de casinha, menino brinca de boxe, de dar porrada, jogar futebol, menino tem que ser macho. Pai tem que rolar com o menino no chão. Ah, mas não pode fazer isso com a menina? Pode, mas com carinho, com docilidade. Menino você tem que pegar ele, travar ele mesmo, ele tem que sentir o sufoco, ele tem que querer sair na porrada com você, tem que ser forte. A menina não, a menina tem que ser delicada. Porque mulher não foi feita, irmãos, para ser bruta. Pode até ser uma guerreira, mas mulher foi feita para ser cuidada. As irmãs concordam comigo ou não? Amém ou não, irmã? Vocês são fortes, eu sei disso. Em alguns momentos muito mais fortes do que nós. Mesmo sem ter força física. Não quer dizer que vocês não podem ter força física. O problema é masculinizar a mulher e feminilizar o homem. Então cuidado com essas coisas. Tome bastante. Pastor, o senhor tem insistido tanto nisso, fica até chato. Se você acha chato que eu insista nisso, eu digo para você uma coisa. Cuidado com a sua mentezinha. Eu tenho que insistir nisso. É muito sério o que está acontecendo, irmãos. Eu fui abordado por uma adolescente no final aqui do culto. Ela dizendo para mim, pastor, já está na escola. Ela tem 14 anos, irmãos, 15 anos. Já está na escola. Essa questão de identidade de gênero já está caindo nas provas. Na minha época de adolescente, e alguns devem se lembrar disso, o Valceli, que não é da minha idade, mas ele vem na esteira dessa época, dentro de igreja, né? Talvez aqui tenha outro que seja de igreja há muitos anos. Eu estou falando do Valceli porque eu sei que ele a Neia é de igreja já, desde criança eles são de igreja, né? E eles vêm, aí o Wilson, né? A Rosângela não sei se era também, né? Vocês lembram, o que foi que desviou um monte de colegas nossos de igreja,
O que foi que tornou eles ateus, e muitos morreram sem Cristo por causa disto? Naquela época, o que foi que impregnaram a nossa geração? E que principalmente quando um filho ia para a faculdade, ele se desviava. Teoria da evolução. Vocês lembram disso? Quantos se desviaram, quantos se perderam por uma teoria que hoje nós sabemos que muitos fósseis daqueles encontrados é mentira. Não encontraram fóssil nenhum. Mas eles fazem de tudo para colocar na cabeça dos nossos que aquilo que Deus falou é a história da carochinha. Agora, a luta dos nossos filhos vai ser isso aí. Porque se eles falarem dentro da escola que não, a pessoa ou é homem ou é mulher, ninguém nasce híbrido, ninguém nasce mais ou menos, ou vai decidir socialmente, sabe o que vão dizer para eles? Você é homofóbico, você é homofóbica. Só que nós precisamos ensinar para os nossos filhos que eles precisam ser da resistência. Como nós que sobrevivemos a essa teoria esdrúxula, que nunca se provou, por isso é teoria, nós sobrevivemos a isto, eles também têm que sobreviver, passar por essa fase. Eles têm que aprender a se defender. Ah, pastor, mas dá para fazer alguma coisa? Dá. O professor não pode te obrigar a colocar na prova aquilo que ele falou, se não tem prova nenhuma. Por isso nós precisamos estudar, precisamos ler essas coisas. Ser humilde não é ser simplório, viu, irmãos? Não é ser simplório. Simplório é aquele que não sabe nada, aquele que é ignorante sobre tudo. Aqui não está falando desta humildade, que na verdade é simploriedade. Nós precisamos aprender e ensinar para os nossos filhos. Vamos aprender a ser guerreiro. Eu contei até para essa adolescente, até pedi no Facebook, eu acho que ela não viu ainda, pedi para ela o material que deram para ela, que eu quero estudar o material que deram para ela. Eu contei para ela que eu estava no cursinho, era integrado, terceiro colegial, tem ainda essas coisas, cursinho integrado, terceiro e cursinho ao mesmo tempo. Eu estava no cursinho, o professor meu de biologia, ele é um médico aqui da cidade. Os caras pensam que são donos, um espírita, eles pensam que eles são donos da verdade. Ele pegou a Bíblia na mão, uma Bíblia dessas pequenas, pegou na mão e falou assim, olha, nesse livro aqui está escrito, era aula de biologia, nesse livro está escrito que Deus criou o homem do pó da terra. Ele pegou, fez um boneco do pó da terra, soprou as narinas desse boneco e o boneco virou ser humano. Aí ele abriu a gaveta da mesinha dele, devia ter mais de 100 jovens naquela sala, era uma sala enorme, não vou falar aqui porque é concorrente do nosso irmão, era uma sala enorme. Ele abriu a gavetinha, jogou a Bíblia dentro da gaveta, bateu a gaveta de forma a desprezar a Bíblia e disse, isto é a história da carochinha, meio cinematográfico, sabe? Vum, pá, isso é a história da carochinha, agora vamos falar a verdade. E aí ele começou a falar da teoria da evolução. Irmãos, tinha mais crentes lá, mas às vezes alguns têm medo de se impor, de falar o que pensa. E eu me lembro que eu chamei a atenção dele e falei, professor, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pois não. É legal quando o cara não sabe com quem está tratando, né? Ele não sabe que aquele menino que está ali tem a força de Deus dentro do coração. Que aquela menina que está ali tem a força do Rei Jesus dentro dela. E eles se surpreendem, porque no meio de centenas de pessoas, se levanta lá um pirralho e passa um pito nele, né? Aí eu falei para ele assim, o senhor acabou de pegar uma Bíblia e jogar dentro da gaveta dizendo que aquilo é mentira. O senhor tem como provar que é mentira? Aí ele falou assim, e você tem como provar que é verdade? Eu falei, não, prova eu não tenho que é verdade. Eu creio, é fé, mas prova eu não tenho. Mas o senhor tem prova que é mentira?
para chamar de história da carochinha aquilo que eu creio? Então você imagina, isso na sala de aula, eu em pé e ele em pé. Eu em pé lá no meio da molecada e ele em pé lá embaixo, meu professor. Eu devia ter meus 17 anos, 18 anos. Aí ele falou, não tenho prova. Eu falei, então eu quero que o senhor retire o que o senhor falou. Como assim? Eu quero que o senhor retire que o senhor falou que é a história da carochinha. Se o senhor não tem prova, o senhor não pode dizer isso, porque o que o senhor vai falar para nós, o senhor também não tem provas. Ele falou, me desculpe, eu realmente me excedi. Beleza, pode continuar a sua aula. Irmãos, nós temos que ter filhos fortes. Nós temos que ensinar os nossos filhos a se defender da mentira. Amém? Foi um parentezão, né? Mas a gente precisa ensinar. E tem outra, hein? Se o cara pegar o seu filho lá, a sua filha, e começar a perseguir por causa disso, você vai lá e denuncia ele na diretoria. Se não adiantar, você faz uma representação contra ele na justiça. Porque isso não se pode fazer. Contra um aluno, rebaixar nota, ou não dar a nota porque o aluno não respondeu aquilo que o professor queria. O professor queria aquela resposta. Qual o sexo de um ser humano quando ele nasce? Quer que você responda, não tem sexo. O sexo é definido socialmente, na convivência dele em sociedade. Ele quer que você responda isso. E você responde, o sexo já vem definido. Ele nasce homem ou nasce mulher, macho e fêmea. Assim Deus os criou. Aí o cara vai lá e coloca errado. Você pode pedir revisão de prova. E ele não pode dizer que aquilo está errado, ele vai ter que voltar atrás. Se ele falar que você errou porque o sexo é definido socialmente, ele tem que provar isso. E ele sabe que ele não pode provar porque isso é uma mentira. Ideologia de gênero, identidade de gênero é mentira. Não existe um cientista, não existe um médico que mostra provas, nem psiquiatras, que mostram provas factíveis, fatos, de que isto é uma verdade. Vamos ensinar os nossos filhos, em nome de Jesus. Então uma coisa, irmãos, que nós precisamos ser é completamente humildes e dóceis. Não precisamos arrumar briga por causa disso. Por isso que eu peço oração, porque eu estou arrumando umas brigas, eu preciso me acalmar. A vontade é falar um monte para esses sujeitos aí, né? Mas você vai ver eu postando um monte de coisa lá, você curte e compartilha, porque nós vamos ter que massificar isso aí e bola para frente. Nós temos que falar que a gente crê em outra coisa. Ninguém vai botar isso goela abaixo nosso. Ninguém vai botar isso na nossa goela abaixo não, do jeito que quer. Outra característica, irmãos, é a paciência. Nós precisamos ter paciência uns com os outros. Porque cada um de nós está num time, está num tempo. Cada um de nós está num processo. Os nossos processos de vida, de crescimento espiritual, são diferentes uns dos outros. E muitas vezes, a gente fica chateado com o irmão, a gente fica bronqueado com o irmão. E agora, com essas coisas, essas brigas, alguns estão fazendo faculdade, alguns estão aprendendo besteira na faculdade e começa a lutar contra o outro. Nós precisamos ajudar os irmãos. Aqui diz, sejam pacientes, vírgula, explicação. O que ele está querendo dizer com isto? Suportem um ao outro com amor. É isso que é ser paciente. O irmão está com dificuldade, vai lá e se coloca embaixo dele. Essa figura, a figura desse suporte um ao outro em amor, é a figura do soldado ferido. Então você está na batalha, o teu companheiro está ferido. O que você faz? Você pega o braço dele, passa por cima do teu pescoço, junta na cintura dele, coloca ele em pé e você está servindo do que para ele? Suporte. E se ele não consegue andar, o que você faz? Você se abaixa embaixo dele e bota ele nas costas e sai com ele nas suas costas. Isso é ser suporte. Deus quer que a gente seja suporte um para o outro. Para o fraco na fé, para aquele que está debilitado, para aquele que está em dúvida. Não vamos combater um contra o outro, para aquele que está em pecado. Nós precisamos ajudar a salvar aquele que está se desviando.
E não ir lá e combatê-lo, nem ir lá e tomar partido dele. Ele está errado, você vai ajudar ele a errar mais ainda? Não, vai lá e dá suporte, ajuda, se coloca embaixo dessa pessoa e anda com ela, caminha com ela e ajude-a. Se nós fizermos isto um com o outro, não haverá aquele que vai ficar de fora dizendo assim, ninguém me ajuda. Você tem que estar junto. Você não será ajudado se você estiver em outro lugar. Você tem que estar junto. Temos que andar juntos, ajudando um ao outro. Na terceira característica que já levantamos aqui, que é a conservação da unidade do Espírito, aqui está falando da unidade do corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo ele tem uma textura. Esta corporação tem uma textura. Então, como que Satanás consegue destruir a nossa unidade? Arrumando briga entre a gente. Começam a falar mal do outro, começa um a olhar para a vida do outro, começa um a olhar para a roupa do outro, começa um a olhar para o jeito do outro, começa um a olhar para as conversas do outro, olhar para as manias do outro, e o que começa a acontecer? Discórdia. Se você tem alguma coisa no teu coração contra o teu irmão, o que ensina a palavra? Vai lá, conversa com ele. Se o teu irmão mudou, você ganhou o seu irmão, acertou, acabou. Para de briga. Agora, o que está dizendo aqui? Mantenha, faça todo o esforço, é um esforço, para todo o esforço, não é se esforçar um pouquinho, se esforça tudo quanto você precisar se esforçar, para conservar, porque isso já existe, você não vai fazer a unidade do Espírito, a unidade da igreja já existe, o que ela pode estar sendo é quebrada. Então o que você tem que fazer? Todo o esforço, toda a força para manter a unidade do Espírito. Como? Pelo vínculo da paz. O que é que vai vincular um ao outro? É a paz. Então, é aquilo que o Emerson fez. Teu irmão está com a cara feia, pede perdão para ele, irmão, perdoa aí, né? Tem misericórdia da minha vida. Agora, se todo mundo quiser ter razão, não vai ter jeito da gente andar junto. Vai ter que haver renúncia. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ali está falando de bens, mas vamos pensar também que tudo quanto tem pode ser também entendido que é a nossa razão. Às vezes a gente tem razão, mas a gente quer ter razão e quer impor a razão. Aí a gente já perdeu a razão. Como que a gente mantém o vínculo, mantém a unidade do Espírito? Por vínculos de paz. A gente tem que manter a paz um com o outro. Vamos parar de brigar. Está brigando? Para de brigar. Lá em casa, para de brigar. Para de brigar. Como que você vai querer que tenha unidade no corpo de Cristo se na tua casa só vive em pé de guerra? Ah, mas minha marido não sei o quê. Falta humildade, irmã. Falta humildade. Ah, mas minha mulher, não sei... Falta paciência, irmão. Falta renúncia. Por que nós temos que buscar esta lealdade através dessa maneira digna da vocação que recebemos, sendo humildes, pacientes e conservadores da unidade? Por quê? Porque, irmãos, não tem dois corpos de Cristo, um para você e o outro para o teu irmão que você não gosta, ou um para o teu irmão que você não gosta e outro especialmente para você. Só tem um corpo de Cristo. Porque não tem dois Espíritos Santos, um Espírito Santo para quem é do teu jeito e um Espírito Santo para quem é de outro jeito. Só tem um Espírito. E ele continua. Só tem uma esperança. Qual é a esperança nossa? É que quando Jesus voltar ou quando partirmos, sejamos encontrados fiéis. É a esperança de ressurreição, de entrarmos no reino. Só tem uma esperança, irmão. Não vai ter, no céu não vai ter, às vezes eu vejo a brincadeira, vamos orar para a gente morar no mesmo bairro, né? No céu não vai ter divisão de bairro, não vamos morar tudo junto. Não vai ter um céu para mim, um céu para você. Não vai ter um Deus para mim, um Deus para você. E ele continua dizendo, além da esperança que é única, ele diz, só tem um que manda, só tem um Senhor.
só tem um compêndio de fé. Só tem uma só fé. Essa só fé é uma crença. É a crença, não é o crer. É a crença, é o nosso compêndio de fé. Só tem um compêndio de fé. Não tem uma doutrina para mim e uma doutrina diferente para o outro. E quando eu estou falando de doutrina, eu não estou falando de usos e costumes. Porque alguns chamam de doutrina, não cortar cabelo, usar saia comprida. Isso aí é usos e costumes. Doutrina, quando a Bíblia chama de doutrina, está falando daquilo que é um ensino da palavra. O ensino da palavra, ele não se contradiz. Não pode ter um ensino para mim e outro para você. Para mim funciona de um jeito, para você de outro. Mas o meu ponto de vista, a minha interpretação é outra. Tem alguma coisa errada. Não tem duas interpretações. Mas não tem maneiras diferentes de ver? Quando Jesus dá uma palavra, quando Deus dá uma palavra, Ele quis dizer uma coisa só. Ele não quis dizer duas. Nós precisamos entender o que Deus está falando. Então, ele continua, há um só batismo. O que é o batismo, irmãos? O batismo é uma declaração pública. É uma declaração pública feita como igreja. Tem gente que quer se batizar escondido. Tem gente que quer batizar de outro jeito. O batismo é a declaração de que eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo na sua morte e ressuscitei com Ele para viver em novidade de vida. É isso que quer dizer o batismo. Só existe um batismo. Não existe outro batismo. E ele continua. Por quê? Que a gente tem que ser humilde, paciente, conservador do vínculo da paz. Porque a gente vai ter uma vida digna da vocação. Por quê que temos que ter uma vida digna? Porque só existe um Deus e Pai de todos. Ele é Pai de todo mundo aqui. E Ele não é mais Pai seu do que meu, Ele não é Pai meu mais do que seu. Ele não é Pai que tem privilegiados. Não tem. Todo mundo é igual. Então, é muito importante que nós aprendamos isso, porque Ele é o mesmo Deus, Pai de todos, que age em todos, por meio de todos e sobre todos. Em todos, através de todos, é com a gente. Então, a lealdade a Cristo passa por uma vida diária digna do chamado que nós tivemos, pela humildade, docilidade, pela paciência e servir de suporte para o irmão e também por contribuir, por se esforçar o tempo todo em manter a unidade da igreja pelo vínculo da paz. Quando as pessoas veem isso, nós fazendo isso, nós agindo, as pessoas querem este evangelho. As pessoas não querem esse evangelho de gente briguenta, de gente ranzinza, de gente que fica só falando dos outros pelos cantos. Quer de gente humilde, gente que reconhece os seus erros, gente que reconhece as suas falhas, gente que sabe. Não adianta eu exigir daquela pessoa o que eu mesmo não vou fazer, o que eu mesmo não posso oferecer. Eu vou com meus irmãos, porque isso agrada a Deus, porque não tem como eu viver em guerra com aquele que Deus abençoa, com aquele que Deus cuida. Eu vou estar em guerra contra Deus. Então, ser leal a Deus, irmãos, passa por esta vida digna da vocação a que fomos chamados, vida digna que tem essas características de humildade, de paciência e de manutenção da unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Eu queria nesse momento que nós fizéssemos o seguinte. Eu queria que você procurasse uma pessoa para você orar, uma, duas ou três, mulher com mulher, homem com homem, que vocês orassem uns pelos outros, para que Deus nos ajudasse com esta lealdade com Cristo, porque Jesus fez um esforço tão tremendo para que existisse o corpo de Cristo, para que existisse a igreja. Não seremos nós os que vão acabar com a igreja. Então eu queria que você pedisse para Deus para não ser pego lutando contra o seu irmão, querendo que seja do teu jeito,
com arrogância, orgulho. Queira sempre o jeito de Deus. Ore um pelo outro para que seja assim, para que a gente seja leal a Cristo no nosso viver, no nosso dia a dia, humildade, paciência e promotores da unidade do Espírito. Amém? Quando você terminar a sua oração, você pode ir para casa. Pastor, o senhor não vai dar a bênção? Você vai dar a bênção sobre o teu irmão, você vai orar com ele. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Orem uns com os outros e terminando a oração, você fica livre para ir.